Graça e paz, amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. É um enorme privilégio estarmos reunidos aqui mais uma vez, mais um culto, num dia lindo que o Senhor nos dá, não é verdade? Vamos iniciar esse culto louvando ao Senhor, dedicando as nossas vidas a Ele. Eu quero te convidar a abaixar sua cabeça, fechar seus olhos, fazer a sua oração, dedicar o seu culto ao Senhor nesse momento, e logo mais eu estarei orando, mas faça a sua oração individual nesse momento. Amado Deus, bondoso Pai, nós somos muito agradecidos a Ti, Senhor, por estarmos reunidos aqui como igreja do Senhor, por termos essa liberdade de Te cultuar com as nossas portas abertas e de termos a certeza de que o Senhor se faz presente aqui nesse culto. O Senhor é o centro desse culto, Pai, e nós queremos consagrar esse culto a Ti, dizer que somente o Senhor é digno de toda adoração, de todo louvor, de todo elogio, dizer que somente o Teu nome merece ser honrado e glorificado, e que todos nós possamos Te louvar e Te honrar com devido respeito, com devido temor, e Te agradecemos, ó Pai, porque temos esse privilégio de podermos cantar ao Senhor, de podermos orar, falar contigo diretamente através do nosso Senhor Jesus Cristo, e também de sermos edificados através da meditação da Tua palavra. E hoje também, Pai, nesse memorial tão importante da ceia do Senhor, quando nos lembramos do Teu sacrifício maravilhoso para pagar o preço dos nossos pecados e nos comprar como povo Teu, nós Te agradecemos por isso, Senhor. Nós louvamos e agradecemos o Teu nome e pedimos que o Senhor abençoe esse culto que é somente para Ti, em nome de Jesus, amém. Amém. Quero convidar os irmãos e irmãs a se colocarem de pé. Nós vamos iniciar esse culto aqui louvando ao Senhor. Hoje o tema do nosso culto é bem voltado a que Cristo Jesus é a nossa rocha, onde nós devemos ter as nossas vidas alicerçadas nele. E nós vamos começar com esse hino do nosso inário para o culto cristão, um hino bem antigo, mas que traz uma verdade maravilhosa, né? De que a nossa morada na rocha está. Estaremos firmes em Jesus, não por causa das nossas obras, não por causa daquilo que nós fazemos, mas por causa da misericórdia e da graça do nosso Jesus. Que alicerce tendes para construir uma casa firme para resistir grande tempestade que há de chegar, e a instável casa há de derrubar. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer. Como faz a areia na fundação, fazem nossas obras na salvação, pois alguém que nela somente crê no Senhor Jesus ainda não tem fé. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer.
cristãos, porém, que na rocha creem, pelas obras mostram a fé que tem, com a fé firmada no Salvador, na maior tormenta não tem pavor. Nossa morada na rocha está, firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela der, há de resistir e permanecer. Amém. Louvado seja o nosso Deus, a nossa rocha. Nós vamos continuar louvando ao Senhor, agora com um cântico que é novo aqui para nós na igreja, mas que ele nos fala muito sobre isso, né? Que eu vou construir a minha vida em Ti, Tu és o meu fundamento, diz isso, essa canção. Então eu quero convidar os irmãos a se dedicarem a aprender essa canção. Se você não conseguir cantar, medite na letra, né? Aprenda e reflita em tudo isso que nós estamos cantando aqui. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. O nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável.
coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, quem tu és, enche o meu coração. Mais uma vez, Santo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. Glória a Deus. Que nosso Deus, a rocha da nossa vida, seja sempre louvado. Amém? Vamos fazer uma leitura bíblica de vários versículos que nos lembram desse tema tão importante, que Cristo é a nossa rocha. Vamos lá, todos juntos. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. E essa rocha é o nosso Senhor, o nosso Jesus. Aquela é a rocha principal, né, que fundamenta a nossa vida, onde toda a igreja está alicerçada nela, e alguns rejeitam essa pedra, e essa pedra acaba se tornando, infelizmente, uma pedra de tropeço, né? Mas o nosso Senhor Jesus veio a esse mundo para nos dar essa segurança, para nos salvar, para pagar o preço dos nossos pecados, para fazer aquele sacrifício que nós não poderíamos fazer. E Ele é o único, então, digno de toda adoração, de todo louvor. Ele é o Cordeiro Santo. Eu e você não éramos santos, não poderíamos pagar o preço dos nossos pecados, mas Jesus Cristo, o único Cordeiro Santo, veio a esse mundo para pagar o preço dos nossos pecados. Vamos continuar louvando a esse nosso Senhor. Graças eu te dou, Pai,
digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Quero aproveitar esse momento para dar as boas-vindas para os nossos visitantes, né? Temos várias pessoas aí nos visitando pela primeira vez. Tenho aqui a Sabrina, uma amiga de infância, né? A Sabrina estudou comigo desde a 6ª série. E que alegria poder te ver aqui. Ela tem acompanhado também, né, os nossos cultos online também, e quis vir conhecer aqui a igreja. Seja muito bem-vinda, Sabrina. Nós temos aqui também um casal. Desculpa, eu esqueci o nome dos irmãos. É a Kátia, né? E o Jonas. O Jonas. São irmãos que eram lá de Americana, mudaram para cá, né? Para Nova Odessa. São amigos da Claudete, né? A Claudete indicou aqui a igreja para eles. Então, sejam muito bem-vindos aqui. Esperamos que vocês se sintam muito bem. Tá bom? A irmã aqui da frente, não é a primeira... É a primeira vez? É a primeira vez? Ah, seja muito bem-vinda. Qual é o seu nome? Isabela. E a... Laura, sejam muito bem-vindas, tá bom? E tem também um rapaz ali ao fundo, do lado do Jefferson, né? Quem que é? Seu sobrinho? Ah, qual que é o nome dele? Júnior? Ah, seja bem-vindo, viu, Júnior? Que Deus abençoe. São esses, né? Então tá aqui, Deus os abençoe. Tem o irmão Aldemir que tá lá no fundo, né? Tá com a família, mas já veio aqui outra vez, né? Seja muito bem-vindo. Então, nós vamos passar nesse momento aqui para alguns avisos, rapidamente. Só lembrar que na semana que vem, no domingo que vem, nós teremos assembleia, tá bom? Assembleia administrativa para nós definirmos algumas coisas. Por questão da pandemia, e nós ficamos bom tempo sem ter a assembleia, então nós precisamos definir alguns assuntos aí como igreja, tá bom? Então eu peço para os irmãos para estarem presentes aqui após o culto, né? Às 11 horas nós teremos essa assembleia. Precisamos definir algumas questões financeiras, movimentação de membros também. Então eu peço para que os membros se façam presentes, tá? É um grande privilégio também de nós batistas é de sermos democráticos, né? De definirmos as coisas por assembleia, né? Não tem autoritarismo de pastor aqui, mas então os irmãos precisam participar, tá bom? Então estejam presentes. E a partir de dezembro nós vamos retomar o nosso culto noturno. Nós vamos acabar com esse horário aqui das 10 horas, né? O nosso culto será às 7 horas da noite, e pela manhã nós teremos a EBD às 9 horas também, tá bom? Então a partir de dezembro teremos essa alteração aí no horário. Peço que os irmãos estejam ligados aí, também ajudem a avisar as demais pessoas. São esses os avisos. Vamos passar agora para o nosso momento de oração, onde nós podemos compartilhar os nossos pedidos, os nossos motivos de oração. E depois, Celso, eu queria te chamar para orar depois, pode ser? Você pode orar por nós? Para mim é uma gratidão, né, e um privilégio poder estar aqui, né, com os irmãos. A gente é da Igreja do Nazareno de Americana, né, e é sempre um privilégio. Meu sogro e minha sogra são membros aqui. E nós vamos orar, vamos colocar diante do Senhor, né, as nossas vidas, né, os pedidos que foram mencionados aqui. Pode ser que eu não vá me lembrar de todos, mas o Senhor sabe, e Ele se faz presente aqui, né, porque a palavra do Senhor nos diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele ali estaria. Então vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Pai, nós te louvamos, ó Deus, nesta manhã, Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, porque as misericórdias do Senhor, ó Deus, já se renovaram na manhã desse dia, Senhor. E para nós, ó Deus, é um privilégio estarmos, ó Deus, reunidos como igreja do Senhor, Pai. Obrigado, Senhor, por cada vida aqui presente, Deus. Nós colocamos, ó Deus, cada família aqui representada, Deus. Cada família, Senhor, que mencionou os seus pedidos. E muitos deles também, ó Deus, não falaram, ó Deus, daquilo que está nos seus corações, mas o Senhor conhece, Pai. Porque a Tua palavra nos diz, Senhor, que ainda a palavra não nos chegou à boca, e o Senhor já conhece, Deus. Eu peço, Deus, que o Senhor vá, Pai, de encontro a cada necessidade, Deus,
E sabemos, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, é aquele que sonda os corações, e aquele, Senhor, que é poderoso para fazer, Senhor, muito além daquilo que pedimos ou pensamos, ó Deus. Então eu peço, Deus, que o Senhor vá, Senhor, e toque, Senhor, em cada um deles, ó Deus. Que o Senhor possa estar, Senhor, restaurando lares, ó Deus, como foi mencionado aqui. Que o Senhor possa estar abençoando, Senhor, as grávidas, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos diz, Senhor, que os filhos são herança do Senhor, ó Deus. E nós queremos, ó Deus, te agradecer, ó Deus, e pedir que o Senhor, ó Deus, possa estar cuidando de cada uma delas, ó Deus, deste período, Senhor, de gravidez, ó Deus, que essas crianças, ó Deus, possam, Senhor, nascer com saúde, Pai, debaixo da Tua graça, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor. Pedimos em favor, ó Deus, de cada família aqui representada, Deus, de cada um daqueles que muitas vezes oram pelos seus esposos, ou pela sua esposa, Pai, ou pelos seus filhos, em nome de Jesus, ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa estar tocando, Pai, em cada vida, Senhor, para que aqueles, ó Deus, que não Te conhecem, ó Deus, possam estar, ó Deus, louvando ao Senhor conosco aqui, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, Senhor. E para nós, ó Deus, é um privilégio poder, ó Deus, estar reunidos aqui, Senhor, para glorificar e exaltar o Teu nome, Pai, para Te adorar, Senhor, em espírito e em verdade, Deus. E que o Senhor, ó Deus, continue a falar conosco nesta manhã, Pai, porque estamos aqui, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, é quem trouxe cada um de nós aqui, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, Pai. E nós sempre, ó Deus, Te daremos a honra, a glória e o louvor, porque só Tu és digno, Senhor. E para nós, ó Deus, é um privilégio estarmos na Tua presença, Senhor. Por isso que nós colocamos diante do Teu altar cada pedido, Senhor, ó Deus, e nós confiamos em Ti, Senhor, e depositamos a nossa total confiança em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 7, de 24 a 29. Mateus capítulo 7, de 24 a 29. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia, ou acessar a sua Bíblia aí no celular. E nós vamos meditar nesse texto. Hoje vamos encerrar esse Sermão do Monte. Temos caminhado já há um bom tempo em todo ele, né? Desde Mateus capítulo 5. E hoje nosso propósito aqui é encerrar esse sermão aplicando todas essas verdades, né? É uma aplicação que o Senhor Jesus Cristo faz aqui do sermão dele, e nós vamos meditar em tudo aquilo que ele tem para nos ensinar. Diz assim a palavra de Deus: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, nós estamos aqui diante da Tua palavra, essa palavra que é viva, que é fiel, que é poderosa para mudar as nossas vidas. E nós pedimos, ó Pai, que o Senhor fale conosco aqui, Deus. Que o Senhor fale comigo também, que o Senhor me use como uma ferramenta nas Tuas mãos, ó Pai. Não para a minha glória, mas para a Tua. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados, nos purifica e edifica as nossas vidas, ó Pai, sobre essa rocha maravilhosa que é Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Bom, Jesus está aqui no final do seu Sermão do Monte, e nós já temos visto que em todo o capítulo 7 ele está falando sobre julgamento. Nós já vimos aqui que todos nós seremos julgados por Deus, né? Mas que nós também devemos aprender a julgar. Quando Jesus Cristo diz lá no começo do capítulo 7 que nós não devemos julgar para não sermos julgados, nós já vimos aqui que ele está dizendo que nós não devemos condenar. A condenação pertence a Deus. Mas ao longo do sermão nós vimos que nós precisamos ter discernimento, precisamos fazer alguns tipos de julgamentos, né? Precisamos julgar não pela aparência, mas pela reta justiça, que é pela palavra de Deus.
precisamos então entender aquilo que é certo, aquilo que é errado, para enxergar o caminho certo, o caminho errado, né? E precisamos entender que Deus não está nem um pouco interessado apenas assim na nossa aparência. Deus está interessado no nosso coração, no nosso interior. Nós não podemos enganar ao Senhor. Não tem como nós disfarçarmos uma fé, disfarçarmos assim uma religiosidade, né? E por isso o nosso Senhor termina esse sermão com várias ilustrações que nós temos visto aqui nas últimas semanas, né? Várias ilustrações de contrastes, né? Mostrando um lado certo e outro lado errado, para nos mostrar esse perigo de nós tentarmos viver uma vida apenas pela aparência, quando nós deveríamos viver uma vida de verdade, né? Viver o Evangelho, na verdade, tendo uma transformação interior, provocada pelo Evangelho de Cristo. Por isso que desde o versículo 13, ele traz essas ilustrações que nós temos visto, né? Ele falou sobre as duas portas e os dois caminhos, né? Existem duas portas, a porta estreita e a porta larga, e os dois caminhos, né? O caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo, né? A porta larga e o caminho largo é fácil de você entrar, né? Você não precisa se livrar de nada, você vem com a sua bagagem, com seus pensamentos, com o seu jeito de pensar da vida, e com seus pecados, com seus costumes, e você entra por ali, você caminha numa boa. Mas o caminho estreito já é difícil, né? Você precisa tirar aquela mochila, né? Dos seus conceitos, dos seus pecados, do seu estilo de vida, e você precisa então caminhar por aquele caminho estreito que é difícil também. E Jesus diz que são poucos os que encontram esse caminho. Depois Jesus nos falou para termos cuidado com os falsos profetas também, né? Devemos fazer isso um julgamento, analisar quem são os verdadeiros profetas e quem são os falsos profetas. Aquelas pessoas que estão, que têm aquela aparência de ovelha, né? Mas são lobos vestidos em peles de ovelhas, mas que estão guiando as pessoas para a perdição, que estão pregando o contrário do verdadeiro Evangelho de Cristo. Depois nós vimos a ilustração das duas árvores também, né? A árvore boa e a árvore ruim, e pelo fruto você conhece a árvore, né? Não tem como uma árvore ruim fingir um fruto bom, né? Toda árvore vai dar o fruto daquilo que é a essência dela, né? E na semana passada nós vimos aqui sobre os dois discípulos, né? Aqueles que se acham discípulos, aqueles que acham que servem ao Senhor, são religiosos, falam em nome de Deus, falam que amam o Senhor, mas infelizmente muitos chegarão lá diante do Senhor e não serão salvos. Jesus Cristo vai falar assim: afastem-se de mim, porque eu nem conheço vocês. E eles vão falar: mas Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós realizamos vários milagres. E Jesus fala assim: eu nem conheço vocês. Vocês foram religiosos, mas nunca tiveram intimidade comigo. E os verdadeiros discípulos são conhecidos por Cristo. Então Jesus está sempre fazendo esses dois contrastes, né? Esse contraste do certo e do errado. E hoje nós vamos ver sobre as duas casas e os dois construtores, né? Jesus termina esse texto, esse sermão, com uma parábola, né? As parábolas eram histórias que Jesus contava com um fundo moral para poder explicar uma verdade a respeito do reino de Deus, para fazer com que as pessoas entendessem, né? Eram histórias parecidas com histórias da vida real, para que as pessoas pudessem entender o ensinamento do reino de Deus. E essa parábola está no final do Sermão do Monte, para que ninguém tenha dúvidas, né? Do que é ouvir toda a palavra de Deus e não colocar em prática essa palavra. Então, para quem que essa parábola aqui é dirigida, né? Precisamos deixar isso muito bem claro. Jesus está falando aqui com seus seguidores. Jesus não está falando com os ateus, né? Jesus não está falando com aqueles que não acreditavam nele. Aqueles que ficaram ali sentados diante de Jesus, ouvindo ele o tempo todo, esse sermão inteiro, lá no monte, eram seguidores de Jesus, eram os considerados cristãos, né? Eram aqueles que chamavam Jesus de Senhor. Mas infelizmente muitos seguidores de Cristo, muitos que se acham seguidores de Cristo, não são leais a ele. Ao chamar Jesus de Senhor, as pessoas reconhecem a divindade de Jesus, pois esse termo Senhor é um termo atribuído somente para Deus, né? Então eles estão reconhecendo que Jesus Cristo é divino. E uma vez que eles reconhecem que Jesus Cristo é divino, o mínimo que eles devem fazer é ser completamente leais a ele. O mínimo.
que nós devemos fazer, né? Não só eles que estavam lá no monte, mas nós também. Uma vez que nós reconhecemos que Jesus Cristo é o próprio Deus, o mínimo que nós podemos fazer é sermos 100% leais a Ele. E Jesus Cristo usa essa parábola para evidenciar que muitas vezes nós não somos leais assim. Que tem muitos chamados de seguidores que são desonestos, né? Que falam que acreditam em Jesus, falam que acreditam que Ele é Filho de Deus, né? Mas não se importam em obedecer aquilo que Jesus ordena. Jesus fala: ó, então faça isso, abandone seus pecados, me siga, vive em santidade. Mas, não, é mais fácil apenas falar que Jesus é lindo, que Jesus é Deus, eu amo a Jesus, eu creio que Jesus existe, eu creio que Deus existe. Não, o inferno é para aqueles que são ateus, né? Mas não, Jesus está nos mostrando aqui que os seus verdadeiros filhos são obedientes a Ele, devem se importar em obedecer a Ele. De que adianta nós chamarmos Jesus de Senhor, se Ele não for verdadeiramente o Senhor da nossa vida, né? O nosso Senhor, o nosso Mestre, aquele que manda em nós. Infelizmente, muitos acabam ouvir, né, aquelas palavras duras que nós ouvimos na semana passada, né, chamando Jesus de Senhor, mas Jesus vai falar assim: ó, eu nem te conheço. Isso é triste. Então, por que chamar Jesus de Senhor se nós não queremos obedecer a sua voz? Por que ir tantas vezes a uma igreja e não dar ouvidos à voz do Senhor? Por que cantar louvores tão bonitos, né, como nós cantamos em vários cultos, mas depois na segunda, na terça, na quarta não colocar em prática aquilo que nós estamos cantando? Hoje nós cantamos aqui, né, eu vou construir minha vida em Ti. Vamos construir mesmo a vida no Senhor? Ou vamos construir baseado nas ideologias? Ou vamos construir baseado no meu achismo? Não, eu acho que a vida deve ser assim, eu devo viver minha vida assim. A gente vai viver como? Então, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Nos versículos 24 e 25, Jesus diz que todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. Geralmente quando nós pensamos em uma família, nós pensamos em um lar, né? Uma casa. É uma construção que nós fazemos, né? Não só a construção ali para a gente morar, mas a gente simboliza o lar, né? Vou construir o meu lar, né? Vou construir aquela casa ali, né? Vai ser aquele lar, aquela casa gostosa para minha família. Não importa se eu estou morando no bairro A, no bairro B, no bairro C, mas é a minha família que eu estou construindo, né? E da mesma forma, nós precisamos pensar onde nós estamos construindo essa nossa casa, da nossa família e até mesmo a nossa própria vida. A minha vida, eu estou construindo ela também, né? É como se fosse uma casa que eu estou construindo. E Jesus nos mostra que esse primeiro construtor aqui é uma pessoa sábia. Por quê? Porque ele é cauteloso. Ele compreende que hoje o dia está bom, né? Que nem um dia assim, ensolarado, tranquilo. Mas ele sabe que amanhã ou depois, esse céu lindo, ele pode fechar. As nuvens podem aparecer, né? Aquelas nuvens carregadas, pode vir uma chuva muito forte. Pode inundar, né? Podem inundar os rios próximos aqui. Pode trazer enchente. E aí, minha casa vai aguentar? Os ventos fortes podem vir e bater contra as paredes da minha casa. E a minha casa vai aguentar? Então o que esse homem sábio faz? Ele cavuca aquele chão, né? A princípio ali é terra, é areia, né? E ele vai escavando, até encontrar rocha lá no fundo. E ele vai escavando até chegar lá na rocha, lá no fundo. E ao chegar lá no fundo, ele pode então estabelecer o alicerce da casa dele, que a casa vai ficar firme. A casa vai ficar firme. Isso dá trabalho, né? Escavar tanto, buscar aquela rocha que está lá no fundo, você escava, você não sabe até quando, né? Vai ter que escavar, vai ter que depender ali de esforços, de dinheiro, né? Para encontrar aquela rocha lá no fundo.
Então, nós precisamos pensar como esse homem sábio, que vai construir essa casa, e acha ali o alicerce da vida dele naquela rocha. Se nós pensarmos na nossa vida como uma casa, nós precisamos entender que nós também precisamos fazer isso. Ao construir a nossa casa, precisamos de esforço, precisamos nos dedicar, precisamos nos dedicar tanto para ter um alicerce firme ali, e não é fácil isso, dá trabalho. Esse homem sábio, esse construtor sábio, representa todos aqueles que são salvos por Cristo Jesus, que ouvem as palavras de Jesus e levam a sério as palavras dele, que depois colocam em prática tudo aquilo que Jesus ordena, porque colocou a sua confiança em Jesus Cristo. Essa pessoa está edificando a sua vida sobre um verdadeiro fundamento. Ela se apoia na rocha, que é Cristo. Ela não se apoia nas suas próprias convicções, na sua própria história, na sua própria experiência. Ela se apoia em Cristo. Jesus está mandando eu fazer isso? Não sei não é aquilo que eu desejo fazer. Não, mas eu vou fazer. O meu desejo não é fazer isso, mas eu vou fazer porque Cristo está ordenando, porque Cristo está mandando, porque está na palavra de Deus. Deus revelou essa palavra tão especial para nós, permitiu que ela chegasse até nós. Ao longo da história, muitos tentaram destruir essa palavra e não conseguiram, e ela chegou até nós. Então, meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com isso, ao construir a nossa vida, que possamos ter um alicerce maravilhoso, que é a palavra de Deus. Se eu tenho os meus alicerces firmados em Jesus, então eu vou poder olhar para todo esse sermão do monte, que nós vimos aqui, ao longo de tantos meses, e eu vou conseguir colocar aquilo em prática. Eu não vou andar ansioso, porque eu sei que meu Deus cuida de mim. Eu vou me dedicar em oração, eu vou me dedicar ao jejum, eu vou perdoar os meus inimigos, eu vou dar outra face. O reino de Deus vai ser prioridade para mim. Eu vou buscar a justiça do reino de Deus acima de tudo. Então chega o dia da prova, Vem a chuva, vem as torrentes, os ventos, as tempestades, e tudo isso não move a casa, porque ela está alicerçada, está firme. O que são essa chuva, essa tempestade, esses ventos? São os problemas que nós temos na vida. Infelizmente, existem muitas igrejas aí evangélicas que fazem promessas falsas. Vem aqui para a nossa igreja e o pastor vai fazer uma oração e você não vai ter mais problemas na sua vida. Você está com problema é porque você está em pecado. Vem aqui que a gente vai orar e vai acabar os seus problemas. Não existe isso. Muitos que gostam de promessas esquecem de uma promessa que Jesus nos deu, que Jesus fala assim, no mundo tereis aflições. Essa promessa não está naquelas caixinhas de promessa, que geralmente tem. No mundo teremos aflições, mas a promessa continua, mas tenham bom ânimo, porque eu estou com vocês. E Ele prometeu estar conosco por todos os dias, até o fim dos séculos, até o fim dos tempos. Então nós precisamos lembrar disso, que as dificuldades virão nas nossas vidas. Não devemos ficar pensando assim, eu preciso passar uma imagem de um bom crente, um bom cristão, então eu não vou mostrar para ninguém que eu tenho um problema, eu vou esconder os meus problemas aqui, vou fazer de conta que minha vida é linda e maravilhosa, e viver essa vida de Facebook, de Instagram, onde lá todo mundo é maravilhoso, todo mundo é lindo, ninguém tem problemas. Não é assim, todos nós temos problemas. O cristão, o não cristão, todos têm. Mas o cristão, ele tem esse alicerce firme. As situações difíceis podem vir, pode dar aquela balada. A gente pode ficar, um pouco assustado, Falar, eita, que dificuldade, que tristeza. Mas a gente não perde a nossa esperança, porque ela está firmada em Jesus Cristo. Podem vir as provas, podem vir as tentações, podem vir as perdas, podem vir a morte, pode vir a morte, pode vir o juízo, mas nós não perdemos a esperança, porque Deus está conosco, e nós temos esse alicerce bem firme. Esse período que nós estamos passando, e se Deus quiser está acabando já, esse período de coronavírus, veio para mostrar os alicerces da vida de todo mundo, veio para chacoalhar a vida de todo mundo. Um vírus que se mostrou mortal, que abalou, a economia, abalou os relacionamentos,
abalou a nossa vida como igreja, né? Tivemos que ficar aqui por vários meses com as portas fechadas, cultuando apenas online, e isso tem mostrado o alicerce da vida de cada um. Alguns que não voltam para a igreja, né? Ou gostaram, né, da vida do fica em casa, outros que ficaram desesperados, outros que viram que a sua fé estava mesmo no Senhor Jesus, e puderam experimentar maravilhas, né, no Senhor. Perdi meu emprego, não tenho expectativa, mas o Senhor continuou sustentando. Eu lembro aqui, né, desculpa, irmã Irani, mas eu vou te citar aqui, mas no meio da pandemia a irmã Irani perdeu o seu emprego, e a gente ficou, né, vamos orar, mas foi de pena, né, a irmã Irani, uma irmã tão dedicada, e depois conseguiu um emprego melhor, né? Graças a Deus, Deus é fiel. E ela não ficou abalada, né? Ela com certeza ficou um pouco triste, né? Mas o Senhor continuou cuidando. E quantas pessoas podem testemunhar algo assim, né? O Senhor nunca me abandonou. As situações difíceis vieram, mas o Senhor nunca me abandonou. Mas o texto continua, versículo 26 e 27. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. O segundo construtor é aquela pessoa que é imediatista, né? Aquela pessoa ansiosa, apressada. Eu preciso construir minha casa, vou construir da forma mais rápida que tiver. Vamos levantar aqui as paredes. Não precisa de alicerce não, ninguém vai ver o alicerce. Vamos levantar as paredes aqui em cima da terra mesmo, né? E pronto. É uma construção bonita, mas é superficial. Ele considera desnecessário qualquer tipo de fundamento. Ele acredita que os dias ensolarados assim, nunca vão passar. Todos os dias serão assim, sem problemas, sem dificuldades. São pessoas que ouvem a palavra de Cristo, mas não põem a sua confiança nele. É aquele que nunca se preocupa em obedecer os mandamentos de Cristo. Então, pensando novamente no Sermão do Monte, em tudo aquilo que nós temos meditado, né? São aquelas pessoas que não se preocupam em orar, não se preocupam em perdoar o próximo. São aquelas pessoas egoístas, né, que não se preocupam em ser generosas, em contribuir, não se preocupam com o reino de Deus. Agora, interessante que assim, num dia ensolarado desse, ao olhar para as duas casas, elas são iguais. Quando você olha para a vida de um cristão e de um religioso, uma olhada superficial, parece que os dois são iguais também. As casas ali podem ser vizinhas, né? A ideia que Jesus passa aqui, que foram construídas próximas ali, talvez tenham o mesmo tamanho, a mesma cor de parede, né? A mesma decoração nas casas. Mas o que importa para Jesus Cristo é o interior, é o alicerce ali, aquilo que ninguém pode ver, mas que faz total diferença, e que mostra que as duas casas não são iguais. As duas casas não são iguais, elas são muito diferentes. Elas podem ter a mesma aparência, mas na hora da dificuldade, então nós vemos que elas são completamente diferentes. Meus irmãos, da mesma forma é na nossa vida. Se você estiver preocupado em apenas criar uma imagem de religiosidade, você vai conseguir fazer essa casa bonitinha. Você pode aprender uns termos, né, evangélicos, uns termos religiosos. Você pode aprender a orar, você pode aprender a cantar, e todo mundo vai olhar para você e falar assim: olha, essa pessoa é religiosa, essa pessoa é firme, né? Mas quando a crise vier, aí você vai ver que a sua casa vai ruir, vai ser destruída. E hoje em dia, meus irmãos, nós não temos controle sobre as situações da vida. Nós não podemos parar a tempestade, né? Hoje em dia nós estamos vivendo aí, né, problemas na economia, inflação, desemprego, esse vírus ainda, né, que não foi embora, sistema de saúde. Mas o que está ao nosso alcance não é cuidar dessas situações, que nós nunca teremos controle. O que está nas nossas mãos, o alicerce espiritual da nossa vida, dar ouvidos à palavra de Deus, colocar ela em prática. Precisamos ouvir essa palavra,
E você tem essa palavra à sua disposição. Temos muito material sendo oferecido, né? Hoje ainda com a internet, temos centenas aí, né, de bons pastores pregando a palavra, centenas de sites, aplicativos e tudo mais. Mas além de ouvir, você tem que praticar aquilo que Jesus Cristo ensina. E Jesus Cristo está pedindo aqui uma resposta de obediência aos seus ensinos. E o interessante é que o texto termina dizendo assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. O texto termina nos mostrando outra comparação, né? Outro contraste aqui, que é dos ensinos de Jesus Cristo com o ensino dos mestres da lei daquela época, dos líderes religiosos daquela época, né? Os escribas. Aquele povo estava acostumado a ouvir os escribas ensinarem, mas quando eles ouviram Jesus, eles falaram assim: esse ensino é diferente, ele tem autoridade mesmo para ensinar. Eles perceberam que a palavra de Jesus traz vida, a palavra de Jesus é verdadeiramente poderosa. Então muitos ali, né, procuraram dar ouvidos à palavra de Jesus, e é o mesmo que nós devemos fazer também, porque as palavras de Jesus merecem a nossa confiança, são dignas de aceitação. E meus irmãos, quando Jesus Cristo fala desse fim trágico das pessoas que não alicerçaram as suas casas nele, é terrível nós ouvirmos isso, né? É terrível nós ouvirmos, como nós vimos na semana passada aqui, Jesus Cristo falando que pessoas vão se perder, pessoas vão para o inferno, vão ficar longe dele mesmo. Mas se estamos ouvindo isso aqui em vida, é uma mensagem de misericórdia do Senhor também. É uma mensagem para nos exortar que ainda há tempo de nos arrependermos, de vivermos da maneira como Ele quer, que é ouvindo a sua palavra, mas praticando também, e falando: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que eu devo mudar na minha vida? O que eu devo fazer de diferente, né? E nos arrepender dos nossos pecados. Isso é a graça de Deus, esse favor que nós não merecemos, mas Cristo continua oferecendo a sua mão para nós, para nos arrependermos. Dá trabalho? Vai dar trabalho. Vida cristã não é vida fácil. Construir um alicerce ali dá trabalho. Ouvir a palavra de Jesus e colocar em prática dá trabalho, mas é o melhor para as nossas vidas. Como nós vimos, né? O caminho é estreito, dá trabalho passar por um caminho estreito, dá trabalho escavar para encontrar a rocha lá, né? Para alicerçar a nossa vida, mas não tem recompensa melhor do que ter as nossas vidas baseadas em Cristo. Você pode tentar construir uma casa bonita por fora, e você vai conseguir, mas essa casa não vai durar. Você pode tentar construir uma vida espiritual bonita por fora, mas essa vida também não vai durar. Então, lembre-se de cada um é um construtor. Você está construindo a sua vida também. Agora só existem dois tipos de construtores, né? Qual você será? O sábio ou o insensato? A quem você vai dar ouvidos? Como você tem construído a sua vida? Como você tem construído o seu lar, a sua família? Muitos deixam, né? Criam os filhos de qualquer jeito e depois chegam na igreja: ora pelos meus filhos. Pastor, dá uma palavra lá para o meu filho. A gente pode dar uma palavra, né? A gente pode orar sim, nós não nos negamos a isso, mas e a sua parte? De escolher um bom cônjuge, que é fiel a Deus, de ensinar os seus filhos a amarem e obedecer a palavra de Deus, e a sua parte de criar esse alicerce firme? Às vezes a gente só quer os milagres, né? Pastor, faz uma oração de milagre aí. Rapaz, queria eu, né? Ser poderoso assim, mas já tem tanto ao nosso alcance para nós fazermos, né? Nós já temos essa palavra maravilhosa, vamos ler, vamos meditar nela, vamos obedecer, e aí a gente já vai se livrar de tantos problemas, de tantas dificuldades. Deus continua realizando milagres sim, mas o maior milagre que Ele realizou é vir a esse mundo, morrer naquela cruz para pagar o preço pelos nossos pecados, e nos dá esse livre acesso a Deus. Hoje nós podemos ouvir a sua palavra,
o Espírito Santo habitar em nós e nos ajudar a entender essa palavra, o próprio Espírito Santo nos ensinar. Isso é maravilhoso. Olha que milagre isso. O próprio Deus caminhando com você, te ensinando a viver, te ensinando a entender a palavra dele e a edificar a sua vida nele. Então, que possamos nos dedicar ao Senhor. Se você vê que a sua vida está apresentando esses sinais, de que não está com esse alicerce firme, ainda há tempo de você estabelecer esse alicerce. Se você está começando a ver rachaduras nas paredes, alguns tijolos caindo na sua vida, você fala assim: minha vida não está muito firme não. Ainda há tempo de você estabelecer esse alicerce. Que você possa dar ouvidos à palavra de Deus, que todos nós aqui, possamos dar ouvidos à palavra de Deus e ver quais são as áreas que nós não temos obedecido ao Senhor, quais são as áreas que nós não temos sido fiéis a Ele. Amém? Nós vamos passar agora para o nosso momento da ceia do Senhor. Eu quero te convidar a se preparar aí, aqueles irmãos que são batizados, podem participar desse momento. Quero convidar os irmãos a irem abrindo o seu cálice, pegando o seu pãozinho. E nós temos visto que o Senhor nos dá esse presente maravilhoso, de termos Ele como essa rocha, onde nós iremos edificar as nossas vidas, obedecendo a Ele. E com esse pensamento eu quero te convidar a participar desse momento de ceia, a ser grato ao Senhor. A Bíblia nos ordena a participar desse momento com bastante zelo, com bastante cuidado. Ô Vinícius, você consegue desligar esse ventilador aqui, por favor? A participar desse momento aqui com bastante cuidado, com bastante zelo, a não comer desse pedaço de pão e beber desse suco de uva apenas por beber, ou achar que ao fazer isso, então você será abençoado. Nós batistas cremos que isso aqui é um momento memorial, é um momento de nós lembrarmos desse sacrifício maravilhoso que Jesus fez e nos comprometermos com Ele mais uma vez. O Senhor derramou o seu sangue por nós, o Senhor entregou o seu corpo ali naquela cruz para nos salvar. E eu também quero me comprometer, eu quero tomar a minha cruz também, eu quero viver com o Senhor, eu quero abrir mão da minha vida e viver para Ti. Eu quero realmente me consagrar ao Senhor. Irmã Meire, a irmã pode vir aqui orar por nós nesse momento, antes de nós participarmos? É com muita gratidão, Senhor Deus, que nós estamos aqui nesse momento para participar da ceia que o Senhor ordenou. É com gratidão, ó Deus, que nós temos em nossos corações pela salvação que o Senhor deu através do seu Filho Jesus. Ó Deus, que para nós não sejamos só um memorial lembrando hoje, mas todos os dias possamos estar lembrando, gratos por esse sacrifício tão grande. Obrigado, ó Deus. E abençoe cada pessoa, ó Deus, que está participando, aqueles que querem participar também, aqueles que querem te receber como Salvador, ó Deus, alicerçar a casa sobre a rocha que é o Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo possa conversar com cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então todos aqueles que vão participar desse momento, eu convido agora a tomar aí o seu cálice, tomar o seu pãozinho. E em 1 Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo nos dá as diretrizes para participarmos desse momento. Ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, vamos todos comer do pão nesse momento.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Em memória do nosso Senhor, vamos todos tomar do cálice. Vamos orar mais uma vez? Nosso Senhor amado, nós somos agradecidos por essa graça maravilhosa, esse favor que nós não merecemos, ó Pai. Nós éramos pecadores, inimigos do Senhor, e o Senhor veio ao nosso encontro, veio a este mundo, sofrer e morreu no nosso lugar para nos comprar com esse sangue precioso, para ser a nossa salvação, para ser a nossa rocha, o verdadeiro alicerce da nossa vida, esse alicerce seguro que durará por toda a eternidade. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nesse dia de hoje nós podemos lembrar dessa verdade maravilhosa, de que o Senhor é a nossa segurança eterna. E embora o mundo seja mau, embora as dificuldades possam surgir, nós não seremos abalados, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso sustento, o Senhor é a nossa rocha. Não existe rocha como o nosso Deus. Louvamos e agradecemos o Teu nome, Senhor, por esse sacrifício maravilhoso, por essa salvação, e que possamos, ó Pai, nos dedicar a Ti, que possamos nos oferecer ao Senhor, oferecer também o nosso corpo, o nosso sangue, para viver da forma como o Senhor merece, que agora o Senhor é o nosso Senhor, é o nosso Deus, é aquele que manda em nós, e nós somos Teus servos, somos Teus filhos, e devemos viver na obediência, devemos viver na santidade, e que possamos construir as nossas vidas dessa forma, em nome de Jesus, amém. Quero convidar os irmãos a se colocarem em pé mais uma vez. Nós vamos encerrar o nosso culto, cantando mais uma vez aquela música, Eu Vou Construir Minha Vida em Ti. E que ao cantarmos essa música, possamos cantar com verdade, não com hipocrisia, mas que seja um momento de nós nos consagrarmos ao Senhor, orarmos ao Senhor através dessa canção. Desta canção, só Tu és Senhor, digno do meu louvor, só Tu és Senhor, digno da minha vida, Tu és Senhor, oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte da salvação, só Tu és Jesus, digno da minha vida, Tu és Jesus, ó, eu sou Teu, ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável, abre os meus olhos, Senhor,
faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Receba, Senhor, toda adoração, todo louvor. Receba, Senhor, toda a nossa dedicação, toda a nossa vida, Deus. Que somente o Seu nome seja glorificado. Que somente o Senhor seja o alicerce das nossas vidas. Não as nossas opiniões, não os nossos achismos, mas a Tua palavra fiel e verdadeira. O Teu Santo Espírito, Deus, habitando nas nossas vidas. Ó Pai amado, aplica a Tua mensagem nas nossas vidas, ó Deus. Sei que o Teu Santo Espírito está trabalhando na vida de cada um aqui. Cada um tem aquelas áreas que precisam ser ajustadas, que precisam ser transformadas. Nos dê, Pai, coragem, nos dê ousadia e responsabilidade para vivermos realmente como o Senhor quer que nós vivamos. Em nome de Jesus. Também te peço, Pai, que o Senhor nos despeça em paz,
que o Senhor nos dê uma excelente semana na Tua presença, e que o amor de Deus o Pai, a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a consolação e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Uma excelente semana.